Ressaltando, então, que essa também é uma notícia boa para o Brasil. Esse representante, então, de assuntos internacionais, econômicos, trazendo o seu parecer, e a gente viu muito também das expectativas em relação à China, da China para com o mundo e do mundo para com a China, também no encontro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nos últimos dias. Olha, gente, ainda nesse âmbito de questões econômicas, vamos falar sobre as Americanas. As ações da Americanas registraram uma despedida melancólica do Ibovespa, hein? Um dia depois de pedir recuperação judicial, a empresa fechou a sexta-feira com a ação valendo 71 centavos. Além disso, a recuperação judicial da empresa já é considerada uma das maiores do país. Para a gente falar sobre essa crise na Americanas, todo esse cenário, né, dessa instabilidade danada, a gente conversa agora com a economista, a Carla Argenta. Carla, tudo bem? Bem-vinda e obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui na CNN. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar aqui da programação da CNN juntamente com vocês, esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que assolam o mercado investidor, o mercado de investimentos e investidor. Sim. Pois é, e é tão sensível, né? Porque a gente vê desde o ponto de vista do mercado para quem tem ações, os investidores, o ponto de vista de quem tem dúvidas, né? Puxa vida, eu costumo comprar na Americanas, como é que vão ficar as lojas? E as empresas que fazem parte do guarda-chuva da Americanas permanecerão abertas, não permanecerão? Enfim, nós temos aqui muitos aspectos para serem tratados. Quero começar te perguntando sobre essa recuperação judicial. Como será exatamente esse processo de recuperação judicial frente aos bancos? O que é que os acionistas precisam saber? De que maneira você avalia que seriam essas medidas para que a empresa possa tomar para se estabilizar? Claro. Olha, cada recuperação judicial é uma história diferente. Embora existam etapas a serem cumpridas, né? O que a gente sabe até agora em relação a Americanas é que o primeiro passo, que é justamente esse pedido de recuperação judicial, ele aconteceu. Quando isso acontece, a empresa ela não pode ser cobrada pelas suas dívidas, né, por um período relativamente longo de 180 dias, e é traçado um novo plano para que todas essas obrigações da empresa sejam arcadas dali para frente, né, a partir desses 180 dias. Então, esse primeiro passo já foi dado, esse processo está em curso e o desenho dessa forma como será esse pagamento, ele irá acontecer daqui para frente. Nesse primeiro processo, a gente fala especificamente de medidas judiciais e não fala de movimentos econômicos. Os movimentos econômicos, eles tendem a vir depois e são extremamente importantes, porque eu, pelo menos, não me recordo de uma empresa que, após pedir essa recuperação judicial, tenha saído desse processo com a mesma estrutura. Nós podemos esperar, sim, uma empresa completamente diferente após esse final de processo de recuperação judicial. Lojas tendem a ser vendidas para a concorrência. A Americanas, ela deve sair desse processo completamente diferente do que nós conhecíamos antes desse pedido de recuperação judicial. Né? E acho que vale fazer uma ressalva que até mesmo esse processo de recuperação judicial ele acontece de uma forma meio um tanto quanto questionável, né? Porque existia uma auditoria interna, uma auditoria externa, analisando as contas contábeis da empresa, surgiu um rombo que inicialmente se imaginava que seria de 20 bilhões e depois ele foi para 40 bilhões. Houve uma movimentação estranha em relação à postura, né, desse corpo que fica à frente da instituição em relação à compra e venda dessas ações. Então, tudo isso está sendo levantado para se averiguar se de fato houve fraude ou houve erro contábil. Né? A partir desse momento, então, a gente vai ver quais são os desdobramentos desse processo. Mas, por hora, o que nós podemos dizer, o que existe sobre a mesa, é que é um processo longo, nós estamos atravessando essa parcela do processo que é extremamente jurídico nesse momento, e a partir desses movimentos jurídicos iniciais serão levantados movimentos e traçados movimentos econômicos para, enfim, encontrar uma solução para essa empresa que definitivamente não será mais a mesma que era antes desse processo. Pois é, e o que você considera ser o mais impressionante, não sei nem se eu posso adjetivar assim, foi o fato de terem descoberto um rombo? Ou se é o fato da complexidade de como agora sobreviver diante desse rombo? Como manter essa marca, como manter a estrutura, como ser o mínimo prejudicial possível para a próxima... É uma complexidade assim que é difícil de ver de fora e conseguir interpretar.
Exatamente. Nesse momento, é tudo muito recente, né? Então, nesse processo, é difícil você fazer qualquer tipo de análise. Mas, olhando para o histórico de outras empresas que já recorreram a esse tipo de medida, né, que já entraram em recuperação judicial, nós temos um caso muito emblemático, que é o da Odebrecht. A Odebrecht hoje sequer atende pelo mesmo nome, não tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Nós temos um caso também muito emblemático, que é o da Oi, que aconteceu esse processo lá em 2016. Exato. Eu, inclusive, estava observando qual era o histórico dessas ações da Oi, né? Naquele processo, quando foi pedido esse processo de recuperação judicial, a ação ela circulava ali em torno de 40, 50 reais, depois ela recuou para casa dos 5, né? Hoje ela está até um pouco abaixo disso, mesmo tendo terminado esse processo de recuperação judicial. Então, o que a gente pode dizer inicialmente, olhando para esses casos, é que a empresa que sai desse processo de recuperação judicial definitivamente não se assemelha à empresa que entrou nesse processo de recuperação judicial. Nesse caso especificamente, nós estamos tratando de resultados contábeis, de relatórios contábeis que não eram fidedignos à realidade da empresa. Então, a situação ela tende a ser ainda mais complicada nesse processo inicial. Nós já vimos, né, posicionamentos desses credores, inclusive, que foram muito duros nesse processo inicial, e justamente por conta disso, né, inclusive de alguns bancos, nós tivemos uma aceleração desse pedido de recuperação judicial. E a gente precisa lembrar que todas as dívidas que foram feitas anteriormente, né, a esse pedido, elas são imediatamente congeladas e é traçado um novo plano para esses pagamentos. Então, se a partir de agora nós tivermos demissões em massa e outros movimentos, isso não entra no processo de recuperação judicial, né? Cada caso é um caso muito singular. O da Americanas, dado esse processo de suspeita de fraude e esse processo de catalisação, né, desse pedido de recuperação judicial, essa queda intensa nas ações, o movimento inclusive do CEO, né, que pediu a demissão logo depois de ter entrado na empresa e visto que havia esse rombo, né, nos relatórios contábeis, tudo isso deixa esse caso ainda mais emblemático, né? Inicialmente, o que a gente precisa mencionar em relação a casos como esse é que o processo de recuperação judicial ele não é feito para passar, enfim, a mão nas costas, no ombro e acariciar a empresa que incorreu nesses erros contábeis, né? Esse processo de recuperação judicial ele é feito para garantir o pagamento aos credores. Então, esse plano que será traçado daqui para frente tentará primeiro, manter, né, a empresa caminhando com as suas próprias pernas e, segundo passo, não deixar esses credores da empresa a ver navios. Então, essa empresa ela terá que arcar com as suas dívidas. Lógico que a forma de negociação, de pagamento, os juros, enfim, serão diferentes. Tudo isso será renegociado, não será mais válido que foi traçado lá atrás, quando se imaginava que a empresa era uma empresa saudável, foi verificado que ela não é, né? Mas acho que nessa esfera de quem mais perde, de quem mais ganha, sem sombra de dúvidas, o acionista, principalmente o minoritário, é que sai com os piores prejuízos, né? Porque não existem garantias em relação a esse processo de queda e aumento do preço dessas ações. Então, sem sombra de dúvidas, o acionista minoritário é o mais prejudicado. Carla, isso que eu gostaria de te perguntar. Quais são os direitos desse acionista? Ele pode pedir um direito ou judicializar alguma coisa? Qual que é o caminho daqui para frente? Ou isso faz parte do jogo e toda essa queda faz parte do jogo e cada um que engula seu choro? Como que é isso daqui para frente? Isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte do jogo, porque essas pessoas elas têm uma fração, né, dessa empresa e elas não são credoras dessa empresa, elas não têm contratos jurídicos com essa empresa, elas têm apenas uma fração dessa empresa. Então, infelizmente, isso faz parte do jogo. Todas as medidas que são tomadas para que isso não aconteça, elas vêm justamente para evitar problemas como esse. Por exemplo, auditoria externa, né? A auditoria externa contábil, ela existe para evitar fraudes em balanços, ela existe para evitar que esses movimentos aconteçam. E isso não foi verificado a partir da auditoria externa existente, né? Então, infelizmente, essas pessoas elas sofrerão ali os piores ônus, que são justamente os sócios minoritários dessa empresa. E, Carla, para quem está assistindo a gente, que eventualmente não tem intimidade com investimento, com ação e tudo mais, quando a gente fala de perda de dinheiro, você poderia dar um exemplo, assim, quanto que uma pessoa, não sei, milhares de reais ou centenas, uma média, só para a gente poder exemplificar para quem está assistindo o tamanho do problema para esses acionistas que saíram no prejuízo? Claro. Bom, a Americanas era uma empresa gigantesca, ela fazia parte do índice da Bolsa de Valores do Brasil, o IBOV, né? Para fazer parte desse índice,
você precisa ter um volume de negociações bastante expressivo. E ela deixou de compor o Ibov justamente por conta desses problemas nesta semana, né? A partir da semana que vem ela não comporá mais, não fará mais parte do Ibov. Então, por ali a gente já tem uma noção de qual é o tamanho dessa empresa. O outro ponto importante é que depende muito do tamanho do investidor, né, que estava por trás dessa empresa. Existem investidores minoritários que têm apenas 100 ações, né, que é o lote mínimo, e existem investidores maiores. Mas eu acho que para a gente ter uma noção do tamanho dessa perda, é melhor falar em termos relativos e não em termos absolutos, ou seja, em percentual, né? Essa empresa, ela chegou a bater, a ação dela chegou a bater 70 centavos, ela despencou de um patamar muito elevado, estava sendo negociada a mais de R$10. Então, só nesse movimento a gente vê que foi uma queda abrupta, não foi uma queda paulatina, porque esse processo ele não pode ser antecipado com base nos resultados contábeis. Isso aconteceu em uma semana, aproximadamente, e a perda desses investidores, ela foi muito superior a 90%, né? Muito superior a 90%. Então, acho que essa é a magnitude do problema da Americanas e do problema também de quem está comprado nessa empresa, nesse processo. Minha nossa. Carla, aproveitando todo o seu conhecimento e sua intelectualidade nesse assunto, eu quero te fazer mais uma pergunta. Enquanto a gente conversa, a gente vai vendo as imagens das Americanas, né, as lojas lotadas. E que para que existam todos esses produtos, sejam ali, sei lá, celulares, papel de presente, chocolate, fralda de bebê, porta-retrato, caderno, lápis, você precisa de fornecedores que produzam tudo isso, e esses fornecedores que são empresas e que têm todos os seus funcionários e que muitas vezes têm só Americanas como um cliente, porque a demanda é muito grande. Se você tem uma tragédia econômica acontecendo com uma empresa, naturalmente todos esses fornecedores vão se dar mal junto. E aí são outros problemas, inclusive de trabalhadores sendo demitidos. Como é que fica a judicialização disso nesse mundão econômico? Porque eles também vão querer os seus direitos. Exatamente. Bom, a partir do momento que foi pedido essa recuperação judicial, tudo que aconteceu dali para trás em relação a fornecedores, em relação a trabalhadores, etc., é congelado. Então, provavelmente, esses fornecedores não receberão, né, esses pagamentos pelo próximo período de 180 dias, e a partir daí será redefinido esse processo de pagamento sobre novas diretrizes. Então, tudo o que aconteceu a partir do momento em que foi pedido esse processo de recuperação judicial, ele está congelado, os pagamentos estão congelados, as relações com os fornecedores, com os credores, e fica tudo congelado, e 180 dias depois isso vai ser renegociado e traçado um novo plano para esse pagamento. Agora, o que acontece daqui para a frente é algo novo, então nós não saberíamos dizer o que acontece, porque todas as partes estão a par. Pode ser que os fornecedores deixem de fornecer porque estão a par dessa incapacidade de solvência da empresa, de arcar com nossas contas, né? Então, o problema ele fica maior em relação ao que será traçado daqui para frente, né? Acho que esse é o ponto maior. E toda essa cadeia de suprimentos, essa cadeia de pessoas, né, que estaria por trás, fazendo com que os negócios girassem, fazendo com que o dia a dia girasse, essas pessoas inevitavelmente serão também a parte mais afetada de todo esse processo estritamente econômico, né, e de dia a dia, produtivo. Então, essas pessoas provavelmente sofrerão por alguns ajustes daqui para frente, a depender de qual será a realidade da empresa. Carla, para encerrar nossa conversa, uma última pergunta e trazendo um pouquinho desse mundão paralelo de fake news que a gente vê pela internet, né? Como tudo isso está acontecendo agora, no início, ao menos foi noticiado, no início de uma nova gestão política, fake news tem para tudo, né? E aí quem acredita nas teorias da conspiração já começa, tá vendo? Olha, chegou o novo governo Lula, então já tem empresa que está falindo. Só, por favor, desculpe eu fico até um pouco envergonhada de fazer esse tipo de pergunta, mas é que é cada baboseira que a gente vê na internet. Só esclareça, por favor, tudo que a gente está falando é um erro de gestão, é um erro interno ou pode ter alguma interferência política? Claro. Olha, pessoal, nesse caso, não existe interferência política nenhuma, tá? O que acontece é o seguinte: as empresas, elas têm resultados contábeis que elas divulgam, né? Isso são empresas de grande porte, pequeno porte e médio porte. Esses resultados contábeis, no caso de empresas que são listadas na Bolsa de Valores, eles são auditados por empresas externas, por auditorias externas, para garantir a credibilidade desses balanços que estão sendo divulgados. Tudo que nós estamos falando em relação a Americanas aconteceu de 2022 para trás.
E aqui existe uma suspeita ainda mais grave, que não é de falência por motivos econômicos, que é de fraude, embora isso não tenha sido comprovado. Ou seja, todos aqueles resultados contábeis que vigoraram até a última divulgação dos relatórios contábeis, talvez exista uma possibilidade, existe uma hipótese muito grande de que eles foram fraudados ao longo do tempo. Tá? Então, isso não tem a ver com movimentos de políticos recentes, isso não tem a ver com movimentos econômicos. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho dito muito, que as pessoas que acreditaram nesses resultados contábeis e tomaram suas decisões com base nisso, elas não devem se sentir culpadas por uma análise própria, né? por uma identificação errada ou uma leitura errada da característica da empresa, porque não é esse o caso. Essa empresa ela apresentou resultados que não eram condizentes com a realidade dela. Então, isso está muito mais próximo e precisa ser comprovado de uma fraude, efetivamente, do que de má gestão em relação às pessoas que acreditaram nessa empresa e compraram ações dessa empresa e em relação a movimentos políticos, né? Então, acho que é algo muito mais problemático que nós estamos falando e tratando aqui. Muito obrigada, viu, pelo esclarecimento. Até a gente fica meio envergonhado de perguntar algumas coisas, mas esse mundão paralelo da internet, eu vou te contar uma coisa. Então, a gente sempre aproveita quando tem conteudistas, pessoas que são ali intelectualizadas nas suas áreas, para desmistificar, né, algumas bobeiras que a gente vê por aí, independentemente de qual seja o governo de agora ou de antes. Conversamos com a economista Carla Argenta. Carla, obrigada pela gentileza, hein, de um sabadão de manhã trabalhar e dar entrevista aqui pra gente na CNN. Obrigada mais uma vez. Obrigada, o prazer é todo meu e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigada.